Olá, eu sou o professor Marlos Batista, sou professor de História e dando continuidade ao projeto Aprendendo em Casa, vamos para mais uma aula de História. O assunto de hoje vai ser feudalismo. Vamos ver todos aqueles entremeios da expressão onde se baseia em senhor feudal, terras, todas essas relações desse período. Então vamos acompanhar nessa primeira imagem, onde o feudalismo, o que foi? É um modo de organização política, econômica, social, que predominou na Europa durante o período da Idade Média. Esse sistema, ele teve como sua base a relação de servo com senhor feudal. E o que significa ser um servo? O que significa o senhor feudal? Nós vamos observar acompanhando aonde essa relação servil, ela sempre foi diretamente ligada na posse de terra durante esse período do feudalismo. Ele tem a origem diretamente na queda do Império Romano do Ocidente, que foi lá no século V depois de Cristo, predominando até a era do Renascimento comercial urbano, aonde iniciou a nova organização chamada de capitalismo. Na nossa próxima imagem, aonde ditaremos aí a estrutura do feudo. Então, se estamos falando de feudalismo, está relacionado a feudo. Os feudos nada mais eram do que grandes propriedades rurais, compostas por castelos, aldeias, terras para cultivo, capela e bosques. Os castelos eram grandes estruturas fortificadas, onde moravam os nobres, enquanto as aldeias eram vilarejos simples, próximos ao castelo, onde moravam os servos. As terras, por sua vez, elas eram divididas de forma bem semelhante, com uma área exclusiva dedicada ao senhor e proprietário da terra, que era o senhor feudal. A outra área, ela era dedicada à produção dos servos e uma pequena área dedicada à pecuária. Nesse processo do feudalismo, iniciou-se aí um grande processo chamado de ruralização da economia, como nós podemos observar na próxima imagem. Mas o que vem a ser essa ruralização da economia? Então, com o declínio do Império Romano, com as invasões bárbaras, todos aqueles que viviam no Império Romano, aqueles comerciantes, eles tiveram que se afastar desses centros urbanos e ir direto para o centro rural, em busca de continuar as suas vidas. De modo que o Império sendo invadido, sofrendo grandes ataques, principalmente os ataques bárbaros. O que eram esses ataques bárbaros? Bárbaros é a denominação que se dava a todos aqueles que não pertenciam ao Império Romano. E um dos bárbaros mais temidos eram os hunos, que espalhavam sangue e terror por onde passavam. Então, nessa decorrência, principalmente desse medo, houve aí, nesse período do sistema feudal, o processo de ruralização. Então, a população não mais podia empreender atividades comerciais urbanas e foram diretamente para o meio rural. Então, ocorreu em razão das constantes guerras promovidas por esses bárbaros, que espalhavam medo e pânico por onde passavam. Na nossa próxima imagem, nós vamos discutir um pouco sobre essa nova relação na sociedade feudal que vai existir a partir desse processo de ruralização, ou seja, a partir desse momento de formação intersocial no campo. Então seria a antes abrangente classe de escravos e plebeus
veio a compor com o povo germânico uma classe campesina consolidada como a principal força de trabalho dos feudos. Trabalho em regime de servidão, ou seja, um camponês estaria atrelado à vida rural em virtude das ameaças dos conflitos da Alta Idade Média e da relação pessoal instituída com a classe proprietária ali representada pelo senhor feudal. Na próxima imagem, nós veremos como foi essa formação da sociedade feudal, uma vez que era uma sociedade estamental e fixa. Por que estamental? Ela era formada por níveis, Ou seja, um estado da sociedade. Por que fixa? Porque um cidadão que às vezes pertencia a um estamento da sociedade, ele raramente conseguia subir de nível. Ou seja, o status era determinado por um nascimento e as chances de mobilidade social eram muito baixas. Como assim essa mobilidade social? A chance de um servo passar a fazer parte da nobreza era muito baixa, apesar que podia acontecer, mas era raro essa situação. O rei ocupava o topo da hierarquia e o restante da sociedade era dividida em 3 estamentos ou classes sociais. A nobreza, que compunham os proprietários de terras, conhecidos como senhores feudais, que exerciam poder absoluto dentro de seus domínios e aplicavam leis e concedia privilégios. O clero. A função desse grupo era rezar, mas também influenciavam no poder político dos feudos. Os servos eram os trabalhadores presos à terra e que deviam cumprir uma série de obrigações com os senhores feudais. Além disso, os servos também era composto por vilões, que eram homens livres que moravam na vila e também prestavam serviços ao senhor feudal, e escravos, geralmente denominados assim como pagamento de dívidas ou de guerras. Na próxima imagem, nós vamos falar um pouco sobre o senhor feudal. Que ele era o proprietário das terras e dono, o que comandavam todo aquele amparato que compunham o seu feudo. De acordo com a igreja, a função do senhor feudal era proteger seus servos. Assim, o senhor feudal formava um exército e construía castelos para proteger o feudo dele, ou seja, para proteger a sua propriedade. Além disso, toda a política no feudalismo era controlada pelo senhor feudal, que exercia poder ilimitado dentro da sua propriedade. Os feudos, ou seja, as terras pertencentes ao senhor feudal, eram transmitidos de pai para filho, mas também existiam 3 formas para se obter um feudo e consequentemente, tornar-se um senhor feudal. Então, a primeira forma era a concessão do rei ou de um senhor feudal. Lembra que no início das explicações eu falei que aquela mobilidade social ela poderia acontecer, mas era uma mobilidade rara. E uma das formas de conseguir essa mobilidade era através da concessão de terras feito do rei ou de um senhor feudal. Aí você subia um nível na sociedade. Através dos casamentos, onde você poderia casar com uma que poderia ter dotes de terras e você passava a ser agregado nessa classificação social. E através das guerras, as famosas e chamadas guerras de conquistas, que eram feitas justamente para conseguir aumentar o seu poderio territorial.
Na nossa próxima imagem, vamos falar do suzerano e o vassalo, que é aquela relação, né, interpessoal entre o dono da terra e aquele que trabalhava na terra. Quando um senhor feudal concedia uma parte das suas terras para um outro nobre, esse senhor feudal se tornava um suzerano desse nobre. E ao mesmo tempo, esse nobre, né, que tornava-se um senhor feudal, porque recebeu partes das terras, ele era considerado um vassalo do suzerano. Ou seja, quem doou a terra é o suzerano, quem recebe a terra é um vassalo. Nesse sistema, o vassalo, aquele que recebiam a doação do suzerano, né, do senhor feudal, ele jurava fidelidade, além de pagar impostos e prestar auxílio militar. Do mesmo modo, o suzerano, né, aquele que doava as terras, né, o senhor feudal, prometia proteção militar e jurídica aos seus vassalos. Essa rede de vassalagem estendia-se por várias regiões, criando relações entre diversos feudos, já que a concessão de terra era comum entre os nobres. Assim, o rei era o suzerano mais poderoso e até mesmo os senhores feudais mais ricos eram vassalos do rei. Na próxima imagem, nós vamos falar um pouco dos servos, né, que eram aquele trabalhador do senhor feudal, do suzerano, né? O servo era a maior parte da população camponesa e sofriam com a intensa exploração. Por estarem presos a terras em que nasciam, os servos eram obrigados a prestar serviço aos nobres e pagar impostos e taxas, em troca do direito de usar a terra e de proteção militar. Foi aquilo que eu disse, né? Se você nasceu servo, servo sempre você será. Às vezes, se aparecesse alguma daquelas oportunidades, ou de casamento, ou de doação, ou a de terra, de guerra, para você fazer a alteração no seu nível social. Então, uma vez servo, nascendo servo, sempre você será servo. E quais eram essas obrigações dos servos? A primeira, chamada de corveia, era o trabalho obrigatório nas terras do Senhor, em alguns dias da semana. Então, essa era a corveia. A talha, entrega de parte da produção nas terras dos servos ao Senhor. Ou seja, você trabalhava nas terras que pertenciam ao feudo, né? Esse feudo aí era pertencente ao senhor feudal e tudo aquilo que você produzia, parte da produção, ela se destinava ao dono das terras, ao senhor feudal. A banalidade era a taxa de uso dos instrumentos agrícolas e bens do feudo, como as pontes, as estradas e o forno. Ou seja, tudo aquilo que você utilizasse dentro do feudo, você teria que pagar um pedágio, né, esse imposto chamado de banalidade para o senhor feudal. Né? Se você passa as pontes, as estradas por onde vocês transitavam, né? Então teria que pagar esse imposto. A captação. A captação é um imposto pago por cada membro da família. Outro imposto é chamado de mão morta. Taxa para uma família servil permanecer no feudo em caso do falecimento do pai. Ou seja, né, se tinha uma casa com 5 integrantes, o pai, que era o responsável, ele viesse a falecer, aquela família, se quisesse ficar ali no feudo, naquela área já pré-estabelecida para eles, eles também tinham que pagar o imposto chamado de mão morta. Além dessas taxas, os servos também deviam pagar o dízimo ou o tostão de Pedro para a igreja.
que consistia em dar 10% de toda a produção para a manutenção da capela do feudo, né? Ou seja, esse dízimo aí chamado de tostão de Pedro era o dízimo religioso, né, para poder aí dar a manutenção na capela que existia no feudo. Na nossa próxima imagem, nós vamos falar sobre as características do feudalismo. Né, nós já falamos que ele é um sistema político e econômico, né, que surgiu lá na Idade Média com a degradação do Império Romano do Ocidente. Então, ele tem aí as suas características, aonde que a sua economia era totalmente baseada na agricultura de subsistência. Né? O que é essa agricultura de subsistência? É para plantar e colher para o seu próprio sustento. Né? Ausência de comércio ou atividades mercantis de um tipo de dinheiro. Então lá não existiam esse comércio da venda do produto. Ele predominava simplesmente a troca. Né? Se um camponês tivesse plantado um certo tipo de produto, ele tivesse grande êxito na colheita, aquele excedente, aquilo que ele não fosse mais seria utilizado para o seu consumo, ele fazia uma troca com outro camponês que tinha um outro produto diferente que ele vinha precisar. O poder ele era descentralizado. A mão de obra era servil e a sociedade ela era exclusivamente estamental, né? Ou seja, possuíam os níveis sociais, clero, nobreza, servos, né? O rei sempre lá no topo dessa sociedade. Na próxima imagem, eu farei aqui um resumo, né, de tudo aquilo que foi dito sobre o feudalismo. Né, que foi um modo de organização política, econômica, social, praticado na Europa durante a Idade Média. A origem do sistema se deu com a queda do Império Romano do Ocidente e a formação dos reinos bárbaros. As principais características do feudalismo são sociedade dividida em estamentos, as classes sociais, né? A economia baseada na agricultura de subsistência, o poder político descentralizado. A hierarquia social tinha um rei no topo da pirâmide, seguido pela nobreza, pelo clero e, por fim, a base da sociedade feudal eram os servos. Os senhores feudais, né, já na próxima imagem, eram os nobres proprietários de terras e a autoridade política dentro do feudo, podendo conceder terras para outros nobres em relação de suzerania e vassalagem. O clero tinha como função rezar, mas a igreja também exercia influência política. Os servos eram vinculados à terra, tendo que cumprir diversas obrigações para o senhor feudal, como a corvéia e a talha. O feudalismo chegou ao fim por uma série de motivos, como as cruzadas, o desenvolvimento do comércio e das cidades, o aumento populacional, a peste negra, as revoltas camponesas e a crise na produção de alimentos. Bem, pessoal, essa foi uma aula sobre o feudalismo. Espero ter esclarecido a vocês esses pontos desse sistema e até a próxima aula. Muito obrigado.